Senador, há uma preocupação de alguns senadores de oposição e até de um setor da Polícia Federal com lavagem de dinheiro, a criminalidade envolvida nos jogos de azar. Eu gostaria de entender como vai ser a estrutura de fiscalização. Vai ficar a cargo do Ministério da Fazenda e da Receita Federal fiscalizar se esses empresários podem ou não investir? A regulamentação, Gustavo, ela vem após a lei ser sancionada. Se vai ser o Ministério da Fazenda ou se vai ser o Ministério do Turismo que vai licenciar esses empreendimentos, é uma discussão que o Executivo fará no momento oportuno. O fato é que, na proposta, nós tivemos um cuidado muito especial em relação a esses temas nocivos que você mencionou. Eu vou dar dois exemplos para não tomar muito tempo do nosso espectador. Com relação à evasão de divisa e sonegação fiscal, é vedada a participação dos apostadores, seja em resort, seja em bingo ou em qualquer modalidade, com jogo em espécie. Esse jogador ele precisa abrir uma conta digital eletrônica no seu CPF, não é admitido o CNPJ, e tudo que ele apostar ou que ele vier a receber de prêmio será nessa conta. O que significa isso? Que o processo é todo auditável, passível de fiscalização e controle pelos órgãos como a Receita Federal, a Polícia Federal e todos os órgãos competentes. Esse é um aspecto. O outro, que é também preocupante, é com relação ao vício e o endividamento. E por isso nós tivemos também essa atenção dentro do relatório e fizemos questão de expressar isso no texto, que é terminantemente proibido esses operadores poderem financiar ou conceder empréstimos aos apostadores. Nem a modalidade de cartão de crédito é permitida. Você só pode jogar em Pix ou em débito, justamente para coibir esse endividamento e o vício. Então, são vários aspectos na proposta que a gente tem esse cuidado para que seja realmente um ambiente saudável. O que nós não podemos mais aceitar, e que os outros países já o fizeram, é que a bandidagem, o crime organizado, o PCC, essas facções criminosas dominem a jogatina no Brasil. E é importante ressaltar que o jogo é algo cultural no Brasil. O jogo do bicho existe desde 1892, ou seja, há 130 anos. Bingos há décadas. Todo adulto, idoso, adolescente joga hoje com a internet. E esses empregos impostos estão ficando fora. Mas, infelizmente, o controle dessa jogatina está no crime organizado. Então, quando a gente cria um ambiente regulatório, com arcabouço jurídico legal, nós vamos atrair para esse ambiente as empresas idôneas do Brasil e do mundo inteiro, justamente para afastar essa clandestinidade e essa ilegalidade. Porque o que mais essas facções criminosas querem e sonham é ficar na sombra das leis, ficarem operando de forma clandestina. E é justamente o que nós não queremos. Interessante esse ponto. Eu não sabia que só poderia jogar com Pix e débito, assim as pessoas não fazem dívida. Eu vou chamar a Luísa Martins, nossa analista de política, para fazer uma pergunta. Senador, boa tarde, obrigada pela entrevista. Eu gostaria, senador, que o senhor detalhasse um pouquinho melhor essa parte, porque o senhor falou recentemente de que um dos pilares da proposta seria criar uma política nacional, com foco na prevenção e no tratamento do vício em jogo. Eu queria que o senhor detalhasse um pouquinho melhor isso e, dentro dessa política nacional, que ministérios estariam envolvidos, quais seriam os órgãos federais, públicos que poderiam fazer essa ampla regulamentação, e se puder dar um pouquinho mais de detalhe em relação a essa parte do projeto. Claro, obrigado pela pergunta. Bom, além do aspecto que já foi abordado e que eu expliquei, da questão do vício, do endividamento, da lavagem de dinheiro, da sonegação, você tocou num ponto importante. Será criada essa política, uma vez aprovado o projeto, regulamentado, e inclusive um cadastro nacional. É como se fosse um Serasa, um SPC, daquelas pessoas que geralmente tem restrição ao crédito. Haverá também um banco de dados semelhante com relação aos jogadores que venham a jogar de forma compulsiva ou em excesso. Porque não é de interesse, obviamente, dessas grandes empresas, a maioria são listadas na Bolsa de Valores, tem uma política muito rígida de compliance, de auditoria, que as pessoas fiquem endividadas e não voltem a apostar ou a jogar. Porque isso é um mal. Assim como tem o álcool, o alcoolismo, as drogas, o cigarro, que são vícios e mazelas na nossa sociedade, o jogo em excesso, ele é ruim.
E é um prejuízo para esses grandes operadores no mercado de cassino, por exemplo. Então, eles não têm interesse nesse tipo de jogatina. Eles querem, sim, que um cliente fique participando de forma contínua, permanente, mas que jogue dentro dos padrões aceitáveis, né? Tudo em excesso, como eu falei e repito, é ruim e nocivo à saúde.